A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical e todos aqueles que estão inscritos, sejam bem-vindos. Na série EBD, Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 2, que tem por título Deus, o primeiro evangelista, amém? Vamos tomar por base o textuário da lição para nós começarmos a fazer esse estudo. O textuário encontra-se em Gálatas capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. A lição tem como tema geral o desafio da evangelização. Então, a pregação do Evangelho tem a responsabilidade de anunciar a mensagem da salvação. Mas nós sabemos claramente, biblicamente falando, que a salvação, o plano de redenção, tudo isso até então estava em oculto. Estava em oculto porque a mensagem do Evangelho tem o objetivo de pregar o reino de Deus, o perdão, a salvação. Mas isso até então estava em oculto, não estava ao conhecimento do mundo. Então, Deus, como primeiro evangelista, se encarregou de anunciar os primeiros relatos das boas novas, porque a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. Então, Deus, aqui, a lição apresenta como o primeiro evangelista. Por quê? Somente Deus ele poderia ser o primeiro, porque é um plano dele, é um plano de Deus. Então vamos entender por que Deus é o primeiro evangelista. Isso nos subtende que a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, não é uma invenção de homem. Não foi alguém que criou isso e deu certo lá alguns anos na história. Mas o próprio Deus, ele iniciou todo esse trabalho, toda essa obra, para que hoje nós pudéssemos receber e dar continuidade à pregação do Evangelho. Amém? Então, vamos entender por que Deus ele é o primeiro evangelista. Nós podemos compreender isso pelo fato de ele, no princípio, já ter predito, antes da criação do mundo, o plano da redenção. Deus, sendo presciente, onisciente, todo-poderoso, junto com a Santíssima Trindade, já havia predito o plano de redenção para a humanidade, mesmo antes da humanidade existir, mesmo antes do mundo ser edificado. Aí nós vemos aqui na Bíblia Sagrada como apresenta esse negócio que é de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que diz assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, a última parte do versículo diz claramente aqui: esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, aqui fala aqui o Cordeiro, que está falando de Jesus Cristo, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Deus já tinha o plano de redenção, Deus já havia predito, antes mesmo do mundo existir, da humanidade, um plano de redenção para a salvação da humanidade.
caso ela caísse no pecado. Porque Deus criou a humanidade, o homem com livre-arbítrio. E o homem, na sua liberdade de escolha, preferiu pecar, errar o alvo, transgredindo os mandamentos de Deus. E isso trouxe graves problemas para a humanidade. Mas Deus já havia provido a redenção antes mesmo da fundação do mundo. Então, é maravilhoso ver como Deus ele planeja as boas novas antes mesmo da criação do mundo e da humanidade. Nós vemos também na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Diz o seguinte: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então nós vemos como Deus tem planejado as bases da nossa redenção. E isso nós só conhecemos hoje por causa da revelação da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E nós temos ainda Efésios, capítulo 1, versículo 4, que diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo em Jesus Cristo. Então, é maravilhoso. Por isso, podemos compreender, sem dúvida alguma, que Deus ele é o primeiro evangelista, porque Deus já tinha em mãos o plano da redenção. Então, não tenho dúvida quanto a isso. Deus é o primeiro evangelista, porque ele foi que criou todo o plano da redenção, juntamente com a Santíssima Trindade, para poder, a seu tempo, revelar ao mundo as boas novas. Por isso, Deus, o primeiro evangelista. Então, só a Bíblia nos revela como Deus ele trouxe, mostrou, revelou os primeiros relatos das boas novas, dessa revelação. Então, nós podemos entender claramente isso dentro das Escrituras Sagradas, a forma como o próprio Deus tem revelado o plano da redenção, o anúncio das boas novas à sua criação. Nós vemos que quando Adão pecou, ali a humanidade era um todo. Quando Adão pecou, foram expulsos do jardim. E ali eles, com certeza, tiveram a concepção de queda. Ali eles tiveram a compreensão que realmente estavam perdidos, porque desobedeceu a Deus e perdeu todos os privilégios que tinham quando estava perfeito diante de Deus. Mas, em meio à queda, quando parecia que não havia mais esperança, Deus se chega para o homem, mesmo depois da queda, e os vestes com pele de animais. Ali já é uma prefiguração da cruz de Cristo, da obra que Jesus Cristo fez na cruz. Aquele animal, como uma forma expiatória, ali serviu de revestimento para o homem no jardim. E Deus fez uma promessa, a primeira promessa bíblica da redenção em prol da humanidade. Deus fez a Adão e Eva ali no jardim, pois eram os primeiros homens da humanidade.
Veja o que Deus diz, a primeira promessa de Deus com relação às boas novas, com relação à redenção da humanidade. Em Gênesis capítulo 12, aliás, capítulo 3, versículo 15, fala da promessa mais importante em relação à redenção da humanidade. Porque é a primeira. 3 e 15 de Gênesis. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui está a primeira profecia, podemos dizer escatológica, messiânica, porque Deus promete aqui que da semente da mulher viria um varão que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça de Satanás. Aqui Deus deixa claro para o homem, para a humanidade, que a humanidade de forma alguma estaria escravizada sob o pecado, sob o domínio de Satanás. Porque da semente da mulher, mesmo que o homem pecou, a humanidade pecou, da semente da mulher Deus traria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Oh glória! Então nós vemos aí Deus trazendo a primeira boas novas para o mundo, revelando a sua criação. E não parou por aí. Nós vemos que depois, na frente, Deus aparece a Abraão. Abraão, como nós sabemos, vivia lá em Ur dos Caldeus, numa terra idólatra, sem conhecimento do Deus verdadeiro. Mas Deus aparece a Abraão. Deus fala com Abraão e faz-lhes promessas. E veja o que Deus diz a Abraão. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nós vemos a segunda promessa de Deus. Nós vemos aqui uma segunda profecia divina, onde Deus promete, através de Abraão, da sua semente, abençoar todas as famílias da terra. Sem o conhecimento do Novo Testamento, nós não compreendemos como Deus abençoaria. Mas, fazendo uma conexão com a primeira profecia em Gênesis 3 e 15, Deus prometeu que da semente da mulher um varão esmagaria a cabeça da serpente. Agora, em Gênesis 12, no versículo 3, Deus promete que em ti, Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Né? Deus ia multiplicar os seus descendentes, a sua semente. Então aqui nós podemos ver que Deus já estava aqui preparando todos, ou seja, o mundo para receber o Messias, a salvação, que é Jesus Cristo. Então, Deus, como o primeiro evangelista, se revelou a Abraão. E Abraão, ele creu no Senhor. Abraão, ele obedeceu à voz do Senhor, saiu da terra de Ur dos Caldeus e seguiu para um caminho que somente Deus diria onde ele haveria de ir. E Deus abençoou, Deus levantou e cumpriu todas as promessas que fez a Abraão. E isso prova que Deus ele é fiel nas suas promessas. Porque Deus escolheu Abraão para revelar uma promessa que abençoaria todas as famílias da terra. Nós sabemos que a humanidade ficou perdida, corrompida por causa do pecado. Aí Deus chega para Abraão, em meio àquela geração onde os homens estavam realmente contaminados e corrompidos pelo pecado. Deus revela para Abraão e diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Então é uma grande profecia, uma segunda profecia, porque até então, depois do pecado, não havia nenhuma promessa que mostrasse que a humanidade estaria em uma situação boa, porque a Bíblia diz que a terra encheu de pecado, a corrupção, o pensamento não era má continuamente. Então o pecado ele estava avançando, estava se alastrando, porque passou a todos os homens. Então Deus promete que da semente da mulher viria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Em Abraão, Deus promete que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus aqui está mostrando as primeiras bases da redenção, a preparação do mundo para receber o Messias. Então o que foi que Deus fez em Abraão? Deus levantou Abraão, fez dele uma grande nação, e dessa nação Deus levantou um povo chamado Israel. Deus elegeu esse povo, abençoou esse povo. Deus deu a lei, Deus deu o ministério profético, o sacerdócio, a palavra de Deus. Então, Deus levantou esse povo para que, através desse povo, as nações fossem abençoadas. Então, vamos prosseguir mais como Deus tem revelado as promessas da redenção, da vinda do Messias, desde o princípio da sua criação. Então, nós vemos Deus se revelando para o Adão e Eva, né, trazendo a promessa de redenção. Em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas e abençoadas. E nós vemos que quando chegou Moisés, no tempo de Moisés, Deus chegou para Moisés e revelou. Moisés falou lá em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então aqui Deus revelou também a Moisés que levantaria um profeta entre seus irmãos e que eles deveriam ouvir. Então, desde Gênesis, desde Abraão, Moisés, Deus sempre tem revelado boas novas com relação ao plano da redenção da humanidade. Então, entre as 12 tribos de Israel, Deus ele também escolheu uma casa. Deus escolheu a casa de Davi, como está escrito em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Deus escolheu a casa de Davi para que o seu ungido reinasse para sempre. Aí veja o que diz 7 e 16 de 2 Samuel. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então aqui é uma promessa que não ia faltar descendente e que o verdadeiro rei de Israel, Jesus Cristo, seria rei para sempre da casa de Davi. Então, aqui Deus mostra a promessa lá na frente, em Gênesis 13:15, em Abraão, Deus levanta o povo, abençoa, e aqui, já nos dias de Davi, Deus promete o seu reinado para sempre. Mas sabemos que Davi morreu, passou, mas o descendente, o herdeiro do trono de Davi, está vivo até hoje à direita de Deus, que é Jesus Cristo. Então, Deus escolheu um homem, Abraão. Deus escolheu desse homem, levantou um povo.
elegeu esse povo, desse povo Deus escolheu uma das suas tribos, a tribo de Judá, do qual viria o Messias Jesus Cristo. Então nós vemos como Deus, o primeiro evangelista, teve todo o cuidado desde o início, desde Gênesis, lá diante de Adão, Eva, trazendo a revelação que a semente da mulher, mesmo corrompida pelo pecado, Deus levantaria dessa semente um varão que esmagaria a cabeça da serpente, mostrando que a humanidade não estaria para sempre nos domínios de Satanás. Deus levanta Abraão, Deus revela-se para Abraão. Abraão, pela fé, crê em Deus e a sua semente cresce. Deus elege essa semente, o povo de Israel, e agora Deus escolhe dessa semente a casa de Davi, a tribo de Judá, para que o Messias viesse ao mundo. E tanto os salmos e os profetas falaram claramente sobre a vinda do Messias. Os salmos, os profetas falam do seu nascimento, fala da sua majestade, fala do seu triunfo, fala do seu sofrimento, fala da sua morte, fala também da sua vinda em glória. E a Bíblia diz claramente em Lucas capítulo 24, versículo 27, claramente sobre isso. E começando por Moisés, isso Jesus falando àqueles discípulos no caminho de Emaús, e por todos os profetas explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Ou seja, as Escrituras, tanto do Antigo ao Novo Testamento, fala de Jesus Cristo. Então, todo o Antigo Testamento é uma preparação para a revelação de Jesus Cristo. O Antigo Testamento fala da sua preparação. Os Evangelhos, já no Novo Testamento, fala da sua manifestação. Atos dos Apóstolos já mostra a propagação da sua mensagem. Ou seja, nós podemos observar analiticamente que o livro de Atos ele apresenta já a igreja pregando o Evangelho de uma forma plena, porque a igreja pregava que Cristo morreu, ressuscitou e foi para o céu. Então, a igreja já pregava o Evangelho de forma plena, mostrando todo o plano de Deus executado de acordo com o que havia predito nas Escrituras. E as epístolas falam da explicação da mensagem de Cristo. E o Apocalipse mostra claramente a consumação de todas as coisas. Então, em toda a Escritura fala-se de Jesus Cristo, porque Ele é a nossa salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E Deus, sendo o primeiro evangelista, revelou isso ao mundo de forma cuidadosa, de forma carinhosa. Deus, desde o princípio, vem mostrando, revelando a sua criação para que nós hoje tivéssemos o conhecimento dessa verdade do Evangelho, que é uma bênção, uma boa notícia para um mundo que vive corrompido pelo pecado, onde muitos não têm mais a esperança, mas Deus, sendo misericordioso e que se compadeceu pela sua criação, Ele já havia traçado um plano de redenção. E no momento onde mais a humanidade precisava, Deus trouxe essa mensagem de boas novas para o mundo. Amém? Então, quando chegamos em um ponto onde Deus cumpriu todas as suas promessas, porque nada pôde impedir o plano de Deus para a redenção da humanidade, a Bíblia diz que, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, Cristo nasceu conforme as Escrituras, conforme nos Salmos, nos profetas, e até mesmo Moisés, como falou, cumpriu-se na íntegra.
Então, o povo de Israel, a nação eleita, prometida desde Abraão, eles tinham agora a incumbência de pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Moisés não disse que entre os seus irmãos levantaria um profeta semelhante a ele ouvir? Mas o povo de Israel não creu na mensagem. Eles perderam, se apostataram da fé abraâmica, porque Abraão, seu progenitor, creu pela fé em Deus, e isso foi imputado como justiça. Mas o povo se rebelou contra Deus, se apostatou da fé que Abraão tinha em Deus, e Deus o entregou ao exílio na Babilônia. Mas por esse tropeço, pela rejeição dos israelitas ao Messias, porque a Bíblia diz que Jesus, o Messias, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Os judeus rejeitaram Jesus, rejeitaram o seu Messias, rejeitaram o seu Salvador, aquele que eles tinham que revelar ao mundo, pregando o Evangelho. Eles rejeitaram, eles bateram e crucificaram. Mas com toda essa rejeição, o tropeço de Israel, o plano de Deus não foi parado, não foi invalidado, não foi neutralizado. Ninguém pode impedir o plano de Deus. Deus levantou outro povo. Em Cristo Jesus, Deus uniu Israel e os gentios. Portanto, a igreja, que é a união dos dois povos, Deus levantou através de dois povos, através do Evangelho, todo aquele que crê em Jesus, sendo judeu ou gentio, Deus faz deste povo igreja. Então, hoje, a igreja de Cristo, que é a união desses dois povos, tanto o judeu como o gentio, crê no Evangelho de Cristo, é a igreja. Então, para Deus não existe nem judeu nem gentio, mas um povo eleito pela redenção em Cristo Jesus. Amém? Então, a igreja agora é que tem essa incumbência, essa responsabilidade de pregar o Evangelho até os confins da terra. Então, que possamos, meus amados irmãos, aprender com Deus. O primeiro evangelista que se comprometeu e desde os tempos antigos, antes da fundação do mundo, teve todo o cuidado de planejar e trazer uma salvação no tempo oportuno que a humanidade precisava. Então Deus aí dá uma grande lição, sendo ele o primeiro evangelista. Então nós, como Igreja de Cristo, que recebemos o perdão, a salvação, a remissão dos pecados, agora nós temos a posição de anunciar essa verdade. Deus ele não fica sem testemunha, e agora conta com o seu povo, e a igreja está pregando o Evangelho até os confins da terra, porque é um mandamento, é uma promessa. Então Deus levantou o seu povo para fazer a propagação do Evangelho. Amém? Então que Deus abençoe a todos, que possamos tirar boas lições e ter uma visão maior com relação à evangelização, à pregação do Evangelho. Amém? Então, essa lição mostra que Deus ele é o primeiro evangelista e nós não podemos de forma alguma deixar de pregar o Evangelho, porque as nações, o povo, a vizinhança, todos que estão à nossa volta precisam ouvir a mensagem de Cristo, que é uma boa nova, é uma boa notícia, porque Deus revelou antes mesmo da criação do mundo. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima aula.